Olá, pessoal, tudo bem? Estou com saudade de vocês, de conversar um pouco sobre um assunto tão interessante como gestão financeira. Mas infelizmente a pandemia continua e a gente vai continuar falando através da internet, sem problema nenhum. Eu preciso que vocês nos ajudem também estudando cada vez mais a matéria. Hoje a gente vai começar a falar sobre o orçamento empresarial. Então, a primeira parte de orçamento empresarial. Antes de falar de orçamento empresarial, eu queria fazer com vocês uma visão mais ampla do que é uma empresa. Para que existe a empresa e para que existe a administração de uma empresa, né? Isso não está por qualquer motivo. Tem um motivo sério, um motivo complexo e um motivo importante, né? Então, quando a gente administra uma empresa, a gente faz a chamada gestão empresarial. Na gestão empresarial, a gente precisa alguns passos básicos para que a empresa vá andando sem problema nenhum. O primeiro passo é o planejamento, onde você vai planejar tudo que você vai fazer, tanto do ponto de vista de produção, quanto do ponto de vista de recursos humanos, financeiro, econômico, político e etc. Depois que eu planejei, eu vou organizar, vou comandar e coordenar todo o sistema funcionando dentro da empresa. Para ver se tudo está funcionando de forma correta, eu tenho que implementar um sistema de controle na empresa. Então, ver se aquele planejamento que foi organizado e depois colocado em prática no comando e na coordenação estão funcionando de acordo com o que eu imaginava. Esse é o controle. Se algo não estiver funcionando de acordo, então a gente tem que voltar para a fase de planejamento. Entenderam bem o que é, como funciona a gestão empresarial? Isto funciona em qualquer empresa. É sempre nesse esquema. Vamos nos ater, por enquanto, a uma dessas funções, a função planejamento. Roge já escreveu que o planejamento consiste em estabelecer com antecedência as ações a serem executadas dentro de cenários e condições pré-estabelecidas, estimando recursos a serem utilizados e atribuindo responsabilidade para atingir os objetivos fixados. Então, quando eu falo de planejamento dentro da minha empresa, significa que eu estou colocando quais vão ser minhas ações a curto, médio e longo prazo, antes delas acontecerem. Eu vou determinar essas ações conforme o que eu estou vendo que é o mercado e o que eu acho que o mercado vai ser. Então, cenário e condições pré-estabelecidas. E no meu planejamento, ainda vou dizer tudo o que eu preciso, recursos humanos, técnicos, financeiros e etc. E dizer quem vai fazer o quê. Então, atribuindo as responsabilidades. Então, o planejamento eu tenho que fazer tudo com muita antecedência. Eu tenho que fazer em função do que eu imagino a curto, médio e longo prazo. É tipo uma previsão. E daí eu vou no planejamento ainda colocar tudo que eu preciso usar, são os recursos, e quem vai fazer o que, atribuindo as responsabilidades. Certinho? Entenderam? Então eu estou falando de forma geral dentro de uma empresa. Tenho, eu tenho três tipos, três níveis de planejamento. O planejamento operacional, onde eu tomo as decisões operacionais, então eu faço o planejamento operacional. O planejamento tático, onde que eu tomo decisões táticas. E o planejamento estratégico. O planejamento operacional é o dia a dia de fazer as coisas ali no chão de fábrica. O planejamento tático é pegar a curto e médio prazo como que eu vou fazer e fazer com que todas as decisões operacionais funcionem juntas, uma com a outra. Mas o que mais nos interessa no momento
dentro da gestão financeira de uma empresa é o planejamento estratégico. No planejamento estratégico é que a gente vai tomar as grandes decisões. Que tipo de produto minha empresa vai produzir? Para quem ela vai vender? Mercado interno ou externo? Qual o preço que o meu produto vai ter? A minha empresa vai crescer ou vai ficar do mesmo jeito ao longo do tempo? Então é no planejamento estratégico que eu tomo essas decisões. São as chamadas decisões estratégicas. Só para dar um exemplo para vocês, existem vários tipos de planejamento dentro do nível operacional, do tático e do estratégico, né? Quando eu estou falando de planejamento operacional, estou dizendo plano de lançamento de novos produtos, plano de promoção, plano de capacidade de produção, plano de treinamento, plano de rotinas administrativas e assim por diante. Eu tenho um tipo de planejamento operacional dentro de cada tipo de planejamento tático. Então, no planejamento tático, eu vou falar de planejamento de mercado. Então, dentro do planejamento de mercado, eu tenho o plano de lançamento de novos produtos, plano de venda e assim por diante. No planejamento tático, ainda tem o planejamento financeiro, que no nível operacional significa plano de investimento, plano de fluxo de caixa e assim por diante. No planejamento tático de produção, eu vou imaginar qual vai ser a minha capacidade de produção, controle de qualidade. No planejamento tático de recursos humanos, RH, eu vou fazer meu plano de treinamento, plano de cargos e salários, etc. E, finalmente, no planejamento organizacional a nível tático, eu vou determinar o plano diretor de sistemas, plano de rotinas e assim por diante. Aonde entra o plano estratégico? Juntar tudo isso. Como que eu vou juntar o planejamento de mercado com todos os seus planos operacionais, o planejamento financeiro com todos os seus planos operacionais, o planejamento de produção com todos os seus planos operacionais, o planejamento de RH com todos os seus planos operacionais e o planejamento organizacional com todos os seus planos operacionais. O planejamento estratégico é que pega tudo isso daí. A gente vai trabalhar dentro do planejamento estratégico um planejamento tático específico, que é o planejamento financeiro. Esse que nos interessa na disciplina de gestão financeira. Mas o que é o planejamento financeiro? Gropelli e Nick Bacht, eles definem o planejamento financeiro como o processo de estimar a quantia necessária de financiamento para continuar as operações de uma companhia e decidir quando e como a necessidade de fundos seria financiada. Então, quando eu falo de planejamento, tanto estratégico quanto tático, em relação à parte financeira, eu estou falando de quanto dinheiro eu vou precisar, de quanto financiamento eu vou precisar. Pode ser financiamento externo, de terceiros, em um banco, por exemplo, ou financiamento interno, quanto dinheiro eu tenho do meu próprio caixa que eu vou utilizar ali. Mas para que serve o planejamento financeiro? O planejamento financeiro ele tem um objetivo básico, é desenvolver processos, mecanismos e atitudes. Mas esses processos, mecanismos e atitudes têm que ser em função da questão financeira da empresa, sempre ligado à questão financeira. Então, eu vou desenvolver processos, mecanismos e atitudes que dentro da área financeira que tornem possível avaliar as implicações futuras de decisões presentes em função de objetivos da organização. O que significa isso? Com o planejamento financeiro, eu posso ver o que vai acontecer, ou posso tentar prever o que vai acontecer daqui a algum tempo com uma decisão que eu tomo agora. Por exemplo, vou comprar uma nova máquina, vou ampliar a minha empresa.
Isto é uma decisão que estou tomando para agora. Mas, através do planejamento financeiro, eu posso ver como vai ficar minha empresa no futuro. Eu também vou desenvolver processos, mecanismos e atitudes que tornem possível a tomada de decisão no futuro de modo mais rápido e eficiente. O planejamento financeiro, gente, ele vai trazer um monte de dados, vai trazer um monte de números que vai tornar mais fácil a tomada de decisão. Mais fácil, mais rápida e mais eficiente. Mas para fazer um planejamento financeiro, eu tenho que ter algumas premissas. Premissa é uma condição básica para eu fazer aquilo. Então, a premissa para eu andar é ficar em pé. Se eu não conseguir ficar em pé, eu não consigo andar. Então, a premissa para o planejamento financeiro é uma condição básica para que o próprio planejamento financeiro ele exista e seja eficiente. A primeira premissa é a fixação dos objetivos gerais da empresa. Se eu não sei o que a empresa quer, isso é a nível estratégico, se eu não sei o que a empresa quer, como que eu vou fazer um planejamento financeiro? A empresa quer crescer? Opa, é um objetivo estratégico da empresa. Ah, então eu vou fazer um planejamento financeiro visando o crescimento da empresa. A segunda premissa, condição básica para o planejamento financeiro, é a determinação dos objetivos de cada setor da empresa em função dos objetivos gerais ou estratégicos da empresa. Então, isso está ligado à primeira premissa que a gente acabou de ver, né? Então, a empresa tem objetivos gerais, mas cada parte, cada setor, cada departamento da empresa tem alguns objetivos específicos. Então, no planejamento financeiro, eu preciso que esses objetivos específicos de cada departamento da empresa também sejam determinados. Senão, como que eu vou fazer para distribuir a médio e longo prazo o dinheiro dentro da empresa? E a terceira premissa é que tem que haver um estabelecimento de um sistema de informações que permita avaliar a execução dos planos em confronto com as previsões. Quando eu faço um planejamento, a gente vai discutir mais a fundo daqui a pouco, eu estou fazendo uma previsão. Eu espero que aquilo que na prática aconteça conforme a minha previsão. Mas eu preciso ver se à medida que eu vou colocando meu planejamento em prática, ele vai realmente se transformando concretamente naquela previsão inicial que eu fiz. Então eu preciso ter um sistema de informações dentro da minha empresa que vá trazendo o resultado da aplicação prática do meu planejamento financeiro para ver se ele está certo. Se ele estiver segundo as previsões, ótimo. Se não tiver segundo as previsões, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu só consigo isso se eu tiver um sistema que vá coletando informações. Estou vendendo mais, estou vendendo menos, estou gastando mais, estou gastando menos, e assim por diante, e que essas informações cheguem até mim. Pessoal, existem dois tipos de planejamento financeiro. O planejamento financeiro de longo prazo, que é puramente estratégico, e o planejamento financeiro de curto prazo, que ou pode ser considerado como planejamento operacional ou como planejamento tático. Tanto faz. Vamos ver primeiro o planejamento financeiro de longo prazo. Quando a gente fala de um planejamento de longo prazo, a gente está falando um período de 2 até 10 anos. Normalmente não são colocados números aí, porque é muito difícil você saber o que vai acontecer daqui a 10 anos. Ou são colocados números gerais. Os planos financeiros dentro do planejamento financeiro de longo prazo são integrados então ao processo de produção e marketing, que vão orientando a empresa a fim de ela alcançar aqueles objetivos estratégicos que eu já mostrei anteriormente para vocês.
É claro que, como é um planejamento de longo prazo, todas as empresas estão sujeitas a elevados graus de incerteza operacional é, por ser de longo prazo. Por isso, elas acabam adotando horizontes mais curtos. É o que a gente chama de risco operacional, tá? Isso significa o quê? Vamos trocar em miúdos aqui. Seguinte, eu vou fazer um planejamento para 10 anos. O que pode acontecer daqui a 10 anos? Não sei, qualquer coisa. Então eu tenho uma incerteza operacional muito grande. O ideal, ou o que me dá mais certeza, é o planejamento financeiro de curto prazo. O planejamento financeiro de curto prazo, ele representa a expressão formal em termos quantitativos das metas empresariais para um período específico, normalmente de até um ano. Um ano dentro de uma empresa é um período curto, é o que a gente chama de curto prazo. A gente já discutiu isso em aulas anteriores, tá? Então, o planejamento financeiro de curto prazo, dentro de um ano, é o que a gente chama de orçamento empresarial propriamente dito. Mesmo sendo de curto prazo, um ano, ele ainda precisa de uma série de previsões, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano. Imagine, no começo de 2020, vocês estavam pensando que ia acontecer uma pandemia global como essa, do coronavírus? Então, isso em poucos meses, em 2, 3 meses, mudou totalmente a vida de todo mundo. Então, apesar de ser de curto prazo, ele ainda assim traz um certo grau de incerteza. E é o que a gente chama, então, propriamente dito, de orçamento empresarial. E a partir de agora, a gente vai trabalhar com o planejamento financeiro de curto prazo, com o orçamento empresarial ou sistema orçamentário. O orçamento empresarial ele pode ser composto por vários outros orçamentos, ou digamos assim, suborçamentos. Orçamento de venda, de produção, de custo de produção, de despesas operacionais, de fluxo de caixa, de investimentos e assim por diante. Se a empresa vai juntar um com o outro, vai separar, isso é uma questão interna da empresa. Na aula que vem, quando a gente falar na segunda parte de orçamento empresarial, a gente vai ver cada um desses orçamentos mais detalhadamente. Só para vocês terem ideia, tá, gente? Não precisam decorar essa figura, tá? Isso é só para vocês começarem a fazer uma, uma ligação. Então, aqui, por exemplo, fala de orçamento de marketing, orçamento de produção, orçamento de caixa, orçamento de ativo permanente e assim por diante. Eu tenho vários tipos de orçamento de despesas administrativas e outras, e em cada um desses eu também tenho outros orçamentos implícitos. Então, no orçamento de produção, eu tenho orçamento das quantidades a produzir, mas eu tenho dos materiais de produção, da mão de obra direta, dos custos indiretos. No orçamento de marketing, eu tenho orçamento das vendas, orçamento das despesas e assim por diante. Tá? Então, em cada um desses grandes orçamentos, eu vou ter outros orçamentos ainda. Como que eu divido isso, professor? Isso cada empresa vai fazer a sua decisão própria. Não tem uma regra geral. Mas o conjunto de todos esses orçamentos é o que a gente chama de orçamento empresarial ou sistema orçamentário. Vamos então ver um pouco mais sobre sistema orçamentário. O sistema orçamentário, segundo Moreira, nada mais é do que um conjunto de planos e políticas que, formalmente estabelecidos em valores financeiros, permite à administração da empresa conhecer os resultados operacionais e executar os acompanhamentos para que esses resultados sejam alcançados e os possíveis desvios analisados, avaliados e corrigidos. Gente, o que significa? Palavras bonitas, né? Mas é o seguinte: é os planos que você vai fazer
para que, tendo como base dinheiro, valores monetários, financeiros, para que a alta administração da empresa saiba tudo o que está acontecendo. Quanto que a gente está vendendo, quanto que a gente está gastando, quanto que a gente paga para pessoal, quanto a gente paga de matéria-prima e assim por diante. E assim ela possa acompanhar ao longo do tempo. Isso é um orçamento, um sistema orçamentário, um orçamento empresarial. Simples, né? Não é tão complexo assim. É relativamente fácil imaginar o que é um sistema orçamentário. Na verdade, na casa de vocês ou com o dinheiro de vocês, vocês também fazem isso. Vocês ganham o salário e daí vocês vão planejar. Eu vou gastar tanto em gás, tanto em água, tanto em luz e assim por diante. E daí vocês vão acompanhando se está sobrando ou se está faltando dinheiro, aonde que eu posso diminuir, aonde que eu posso aumentar e assim por diante. Quais as vantagens do sistema orçamentário? Ah, todas, né? É só a gente ver no nosso próprio sistema orçamentário pessoal, né? Primeiro, introduz o hábito do exame prévio e minucioso de informações antes da tomada de decisão. Quando você faz um sistema orçamentário, você fica o tempo todo vendo esses dados, essas informações, antes de tomar qualquer decisão. Ou posso aumentar a minha empresa? Vamos ver se a gente tem dinheiro. Se a gente não tem dinheiro, não dá para aumentar a empresa. Contribui para a tomada de decisões mais rápidas e acertadas, quer dizer, eficiência e efetividade. Estimula a participação de todos os membros da administração na fixação dos objetivos. Quer dizer, o responsável pela produção, o responsável pelo RH, o responsável pela qualidade e assim por diante, eles têm que participar do sistema orçamentário. Exige quantificação das previsões. Então eu falei para vocês, daqui a pouco eu vou falar mais um pouco, eu preciso prever o que vai acontecer. Mesmo que eu faça um planejamento financeiro de curto prazo, de até um ano, eu preciso prever. E essa previsão exige quantificação. Quanto que vai crescer, quanto que vai diminuir, assim por diante. O sistema orçamentário facilita a delegação de poderes, né? Você delegar, dar poder para outras pessoas, porque você sabe daí, a partir das informações obtidas no sistema orçamentário, tudo que está acontecendo. Mas, por outro lado, exige informações contábeis confiáveis. Quer dizer, sempre quando ocorre alguma coisa, acontece uma venda, um gasto e assim por diante, ele precisa entrar no sistema de contabilidade da empresa e de forma correta. O sistema orçamentário é maravilhoso para identificar áreas eficientes e áreas deficientes, tá? A área eficiente é aquela que está usando bem o dinheiro e a área deficiente é aquela que está usando mal o dinheiro. E a partir daí, o sistema orçamentário vai permitir a utilização eficaz dos recursos disponíveis. Quer dizer, será que aquela área que está deficiente há X anos, ela não é melhor eu fechar aquela área? Ou é melhor eu dar mais dinheiro para a área para ela se tornar eficiente? Então, o sistema orçamentário, ele permite que eu trabalhe distribuindo melhor os recursos dentro da minha empresa. Só que qualquer sistema orçamentário tem limitações. Primeiro, eu já falei para vocês que a gente tem que fazer previsões, mesmo de curto prazo, de um ano. O que vai acontecer daqui a um ano? Como estará a economia? Como estará a capacidade de compra do meu consumidor final? E assim por diante. Então, ele se baseia em estimativa. Estimativa pode estar errada. A outra limitação é que ele deve ser continuamente monitorado e adaptado às circunstâncias. Mesmo um sistema orçamentário de curto prazo de um ano, eu preciso monitorar o tempo todo, porque o mercado pode sim mudar de repente. O problema é que nem todas as empresas possuem recursos para implementar um sistema adequado, principalmente pequenas empresas. E daí precisam um sistema de software, por exemplo, um ERP,
que seja compatível com as necessidades da empresa. Hoje já tem algumas empresas, inclusive multinacionais, de softwares de gestão que produzem softwares para gestão de micro e pequenas empresas. Uma limitação é que atrasos na emissão de dados comprometem as ações corretivas. Então eu preciso colocar à medida que o dado já é obtido, já preciso colocar no sistema, porque se eu atrasar muito, pode ser que a vaca vá para o brejo, né? Então, quando eu notar o problema, já foi, já não tem mais como corrigir. Uma outra limitação são as dificuldades de ajuste que geram desconfianças em relação ao resultado projetado. Gente, é o seguinte, você faz uma projeção. O ideal é que aquela projeção se realize ipsis literis, ao pé da letra, né? E se começar a sair muito, no primeiro mês saiu, no segundo mês saiu, no terceiro mês saiu. O que acontece? As pessoas não vão mais acreditar naquele sistema orçamentário. Pô, foi furado, não sabem fazer. Então, daí você vai ter desconfiança, as pessoas não vão mais colaborar da mesma forma. E por último, uma limitação, que eu não sei se é bem limitação, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é que o sistema orçamentário é somente uma ferramenta de apoio à decisão. Ela não toma decisão. Quem toma a decisão é a alta administração. Gente, qualquer sistema orçamentário, até pelo que a gente acabou de falar, ele precisa de controle. Ele precisa que tudo seja acompanhado de forma correta. Então, dentro de um sistema orçamentário, tem uma função que é de extrema importância, que é chamada função controle. Vamos ver um pouco mais sobre a função controle? Então, a função controle, a gente diz que compreende a ferição, né, quer dizer, a medição do desempenho, em relação ao padrão e a correção dos desvios que assegurem a consecução dos objetivos de acordo com o plano da empresa. Olha, de novo, palavras muito bonitas. Como isso se torna prático? É o seguinte, a gente fez um orçamento empresarial, um sistema orçamentário, colocamos em prática e a gente precisa, a partir do momento que entrou em prática, fazer um monitoramento. E daí, nesse monitoramento, eu vou comparar com a minha previsão, com o meu sistema orçamentário. Tá? Então, eu estou gastando a mesma coisa? Estou gastando mais? Estou gastando menos? Qual que é a área que está com mais problema em relação à questão financeira? E daí, eu tenho que fazer isso sempre. O ideal, grandes empresas fazem isso todos os dias. Literalmente todos os dias. Pequenas empresas já fazem com um certo espaçamento, uma vez por semana, uma vez por mês, pelo menos tem que ser feito, tá? Eu falo para vocês, essa função controle, esse monitoramento. Daí se encontra um desvio, por exemplo, o departamento X está gastando mais do que estava no orçamento, no sistema orçamentário. Vamos lá no departamento X e ver o que está acontecendo. Tem algum problema muito sério? As vendas estão vendendo menos, então está entrando menos dinheiro. A gente não previu isso. Né? A gente previu que entrasse X, está entrando X menos 10. Vamos lá no departamento de vendas para ver o que está acontecendo. É possível corrigir isso? E assim por diante. Então eu preciso fazer um monitoramento ao longo do prazo, do prazo que eu dei. Né? Pode ser curto prazo, médio ou longo prazo. Mas o que faz então essa função controle? Primeiro ela vai medir o realizado, o que aconteceu na prática. Eu tenho lá o sistema orçamentário, coloco ele em prática e agora a função controle ou controle vai medir lá uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, o que está acontecendo. Segundo, comparar o realizado com o planejado. Né? Isso que eu falei para vocês. O realizado é o que aconteceu na prática. O planejado é aquilo que eu previ. Então ele vai comparar. Daí ele vai ver se tem desvios significativos. Algumas vezes um desvio pequeno, 1%, 2%, não é muito preocupante. Agora, desviou 20%, 30% do que estava planejado,
aí é extremamente preocupante. A partir do momento que a função controle vê que houve desvios, então ela tem que tomar medidas para corrigir esse desvio. Ou ver se algum equipamento está gastando muito, ou ver se as pessoas não estão trabalhando correto, ou alguma coisa assim. E daí, depois que ele coloca essas medidas corretivas em prática para corrigir o problema denunciado pelos desvios, ele vai avaliar a efetividade dessas medidas corretivas. Tá? Não adianta só colocar uma medida corretiva em prática se não continuar medindo depois. Se a medida corretiva não deu certo, eu vou fazer outra medida corretiva. Tá? E, finalmente, a função controle vai registrar todas essas informações para que a empresa não corra o mesmo risco no processo seguinte de planejamento, seja de curto, médio ou planejamento de longo prazo. Aqui coloca bem, em relação a tudo que acontece dentro da empresa, né, como que funciona o orçamento, a execução e o controle, né, a parte de planejamento e a parte de controle, né. Eu falei para vocês que numa empresa a gente tem o planejamento estratégico, entre ele e o operacional, o planejamento tático, né? E o operacional é aquele de chão de fábrica, e a partir desses planejamentos eu vou fazer meu orçamento empresarial ou sistema orçamentário, tá? É o meu planejamento financeiro, normalmente de curto prazo, tá? Até um ano. Quando eu faço esse sistema orçamentário, esse orçamento, eu coloco ele em prática, execução, e daí eu vou monitorar, eu vou controlar. O controle, a função controle de monitoramento vai periodicamente obter dados, vai comparar esses dados com o meu planejado no orçamento. Se houve desvios, vai analisar a razão desses desvios e vai propor medidas corretivas em função desse desvio. Entenderam bem? É uma lógica, gente. Vocês não precisam ficar tão preocupados assim, porque é uma lógica. Cada passo ele é dado em função do passo anterior para obter um passo posterior. Tá certo? Então, eu preciso ter, junto com a função planejamento, eu preciso sempre ter obrigatoriamente a função controle, que vai ver se todo o meu planejado está sendo executado de forma correta, se houve desvios e se é necessário tomar medidas corretivas. Então, olha só, vamos pegar o slide anterior, planejamento e controle. Tem alguns princípios que regem tanto o planejamento quanto o controle orçamentário, tá? E, assim, eles são extremamente importantes. Tem que ter envolvimento administrativo da alta administração. Senão, não dá, eles que mandam, simplesmente. Tem que ter uma adaptação organizacional. A empresa tem que se adaptar àquele planejamento e àquele controle orçamentário. O planejamento e controle orçamentário tem que ser em função dos objetivos, tanto estratégicos quanto táticos da empresa. Tem que ser em função disso, gente. Então a alta administração coloca os objetivos estratégicos e o planejamento e controle orçamentário tem que trabalhar em função disso. Vejam, voltem, qualquer dúvida, voltem lá nos primeiros slides. Tende a ver com, ter comunicação integral. Todo mundo precisa estar por dentro de tudo. Quando eu vou fazer o meu planejamento financeiro, não adianta eu pensar que a minha empresa vai se tornar a maior do mundo em 2 anos. Eu tenho que ter expectativas realistas, previsões realistas. Já vamos falar disso, tá? Previsões. Eu vou fazer um orçamento para daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu tenho que ter os pés no chão. Nisso, eu até diria para vocês, é melhor eu fazer um planejamento um pouco mais conservador do que imaginar que eu vou ser dono do mundo, tá?
Dentro do planejamento e controle orçamentário, é bom que a contabilidade seja por diferentes áreas. Por exemplo, a minha empresa é dividida por departamentos, produção, marketing, venda, etc. Então, faça o planejamento e controle, a contabilidade em cima disso. Tá? O planejamento e controle tem que prever as oportunidades que surgem. Ele tem que ter uma aplicação flexível, quer dizer, e se de repente mudar o que está acontecendo, a realidade do dia a dia, como é o caso da pandemia. Então, o orçamento para 2020 que eu fiz em 2019 não vale mais, porque o mundo mudou. Literalmente, o mundo todo mudou. Então, o planejamento e o controle orçamentário tem que ser mais flexíveis. Nem que eu refaça tudo, né? Eu preciso do reconhecimento do esforço individual e do grupo para que isso seja colocado em prática e sempre fazer o acompanhamento ao longo do tempo, o controle ao longo do tempo. Gente, eu falei para vocês que para fazer um sistema orçamentário, mesmo de curto prazo, eu preciso prever, preciso de previsões. Como que eu vou prever? Professor, assim, na louca, como que eu vou prever? Não, eu não vou prever na louca. Eu tenho que ter dados que me digam, olha, como que isso vai acontecer a longo prazo, a curto, médio e longo prazo. Mesmo que seja um planejamento de um ano. Então, eu tenho dois grandes grupos de dados que podem nos ajudar a ver o que vai acontecer no futuro. Gente, eu não estou dizendo que vai acontecer assim no futuro. Eu estou dizendo que pode acontecer assim no futuro. Tá? Então, por exemplo, o crescimento da população. Vamos pegar o seguinte caso. Eu vou fazer orçamento para 2021. Tá? A gente está em 2020, eu vou fazer um orçamento para 2021. Em 2019, a população cresceu 2%. Eu posso imaginar que em 2020 vai crescer 2%, em 2021 vai crescer 2%. Professor, mas não é bem assim. Não, eu não estou dizendo que vai ser assim. Eu estou dizendo que tem uma boa chance de crescer a mesma coisa. Então eu vou planejar produzir mais 2% em 2021 ou vender mais 2%. A mesma coisa com o PIB, Produto Interno Bruto, que é o conjunto de todas as riquezas que um país produz em um certo ano. O nosso PIB cresce 1% em 2019, 1% em 2018, 2020. Eu vou imaginar que para 2021 cresça 1%. Pode mudar? Pode, gente. Provavelmente o PIB brasileiro, aliás, o PIB mundial em 2020 vai ser negativo. Ele vai diminuir. Eu posso planejar com auxílio de políticas econômicas, se a política econômica que o governo está utilizando, ela vai aumentar ou diminuir o fluxo econômico dentro do país ao longo do tempo. O comércio com o exterior, as vendas para o exterior, né, chamadas exportações. Também, se o comércio com outros países está aumentando, eu posso prever no meu sistema orçamentário que eu vou vender mais. O mercado concorrente, entram produtos similares, substitutos, né? Se eu tenho muito concorrente, se está entrando mais concorrente, eu provavelmente vou perder mercado. Se está saindo concorrente, eu provavelmente vou ganhar mercado. E o próprio mercado consumidor, como ele está se comportando? Eu posso até pegar, gente, pesquisas de opinião dos consumidores, que isso existem muitas. São pesquisas que perguntam assim: você acha que você vai consumir mais em 2021 ou menos? Então, tudo isso eu posso pegar como dados externos referentes à economia como um todo, para prever o que vai acontecer em 2021, 2022. Tá? Não é exato, tá, pessoal? Não é exato, deixando bem claro, mas é muito próximo do que pode acontecer. É melhor do que chutar para fora do estádio, né? Pelo menos eu estou chutando na direção do gol. Se vai ser gol, a gente só vai ver na prática. A gente também pode utilizar dados internos da empresa, como informações contábeis, estatísticas internas,
Capacidade produtiva e produtividade, por exemplo, não tem como eu aumentar a minha capacidade produtiva e a minha produtividade só posso aumentar 5%. A minha política de preços, eu quero aumentar ou diminuir preços e perspectivas de investimentos internos que possam daí aumentar a capacidade produtiva ou mesmo a produtividade. Tá? Então, quando eu vou prever isto, eu tenho que pegar o máximo possível de dados externos e internos para ver como que vai ficar. Entenderam bem? Então, eu estou dizendo, para prever eu estou fazendo orçamento agora, em 2020, eu estou fazendo orçamento para 2021. Para prever o que vai acontecer em 2021, então eu vou pegar dados externos e dados internos. Esses dados internos e externos, então, vão ser inseridos em modelos e técnicas de previsão, eu já vou falar daqui a pouco, um pouco mais para vocês, proporcionando, então, a possibilidade de previsão das vendas, receita, produção e etc. Imaginando que eu vou produzir tanto para vender tanto, então eu posso estimar no meu orçamento quanto que eu vou gastar, quanto que vai ser o recurso necessário, os meus gastos, despesa, custo, investimento, desembolso, matéria-prima, água, luz, recursos humanos e assim por diante. E daí então eu posso projetar a variação do patrimônio, que a gente já viu anteriormente, da empresa a curto, médio e longo prazo. Vamos imaginar isso, né, gente? A gente vai pegar técnicas de previsão com dados internos e externos, fazer uma previsão de venda, a partir disso determinar o nível de produção que a gente precisa. E daí o nível de produção vai ter um gasto específico, recursos, né, matéria-prima, energia, etc., para fazer aquele nível de produção. E daí eu tenho o que pode acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante. Isso vai afetar, logicamente, a gente já viu em aulas anteriores, a mutação patrimonial, o ativo, o passivo e o patrimônio líquido lá no balanço patrimonial e assim por diante. Tá? Então esse é o esquema. Para fazer um sistema orçamentário, para fazer um planejamento financeiro de curto prazo, mesmo de médio e longo prazo, eu preciso pegar dados internos e externos com técnicas de previsão, tanto qualitativas quanto quantitativas, para fazer a minha previsão de venda. A partir da minha previsão de venda, eu tenho quanto eu preciso produzir, e a partir desse dado de quanto eu preciso produzir, eu tenho quanto eu preciso gastar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante. Não é complicado, né, gente? Eu acho que o mais complicado é fazer a previsão propriamente dita, né? Tanto a previsão de vendas, como daí o nível de produção e assim por diante. Para isso, a gente pode usar algumas técnicas orçamentárias. Técnicas quantitativas, como média simples. Olha, nos últimos 5 anos a gente cresceu 1% em média por ano. Ótimo! Então vamos colocar, daqui a 1 ano vamos crescer mais 1%. Ou regressão linear, que é uma operação estatística bem interessante, que ela dá a tendência ao que vai acontecer ao longo dos anos. Então, há 5 anos eu cresci 4%, há 4 anos 3,5%, há 3 anos 2%, há 2 anos 5% e no passado eu cresci 1%. Isso dá para fazer até no Excel, por incrível que pareça. Ele dá a regressão linear e daí você pode substituir na equação da regressão linear o que vai acontecer a partir daquele instante. Então ele prevê o futuro tendo como base dados anteriores, dados antigos. Então ele vê a tendência que vai acontecer ao longo do tempo. Não é 100%, mas é um ótimo caminho. Eu utilizei a regressão linear uma vez no trabalho que eu publiquei para ver como que ficaria os gastos com lixo aqui em Curitiba se a gente aumentasse a reciclagem, se a gente fizesse compostagem de lixo orgânico. E bem interessante, é um trabalho que está publicado numa revista científica. Tá? E tem algumas técnicas de previsão orçamentárias que são qualitativas, pesquisa de mercado, o que as pessoas acham no mercado,
projeção de cenário, o que as pessoas acham que vai acontecer, um painel de consenso, onde você reúne 5, 6, 10 pessoas e entra em consenso até o momento que todas tiverem a mesma ideia. O brainstorming, que é a tempestade de ideias, né? Cada um vai dar a sua ideia e daí se chega a um consenso. Analogia. Analogia significa comparação. Se eu comparar com outros mercados, com outras realidades muito parecidas com a nossa e assim por diante. E finalmente, uma técnica que eu nunca usei, eu acho meio estranha, mas é a teoria da catástrofe. Que diz a teoria da catástrofe? Vai dar tudo errado. Então, se vai dar tudo errado, eu tenho que fazer uma previsão orçamentária, um orçamento, um planejamento estratégico, um planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo, pensando que vai dar tudo errado. Ótimo, daí essa é uma previsão conservadora. Gente, na aula que vem eu vou falar um pouco dos diferentes tipos de orçamento, tá? Venda, produção, etc. Qualquer coisa estarei online na aula de vocês, durante o horário de aula, para tirar qualquer dúvida. Mas fiquem tranquilos, vejam com calma, com serenidade, revejam esse vídeo quantas vezes vocês precisarem, porque sistema orçamentário não é um bicho de 7 cabeças, mas é extremamente importante. Se vocês abrirem um dia uma pequena empresa, tiveram a ideia de fazer um certo produto inovador e abrirem uma pequena empresa, vocês vão ter que trabalhar com o planejamento financeiro de curto prazo, com o orçamento empresarial, né, o sistema orçamentário, e fazer previsões orçamentárias. Gente, é isso por enquanto e até semana que vem.